Muito bem, então este é o nosso percurso aqui nesta manhã. Primeiro vamos analisar a decadência, depois vamos abordar o sofrimento e a crise de saúde mental que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Em seguida vamos falar sobre a libertação divina antes de chegarmos às nossas conclusões. Esse é o nosso percurso nesta manhã. E vamos começar analisando a questão da decadência. E então, quando penso na palavra decadência, a imagem que me vem à mente é a da Roma antiga e os ricos em seus banquetes incríveis. E eles tinham escravos de cabelos longos e, em vez de lavar as mãos na água, os aristocratas romanos, quando suas mãos estavam engorduradas do frango, ou seja lá o que estivessem comendo, simplesmente esfregavam nas cabeças dos escravos sentados ao lado deles. E assim, eles usavam o cabelo comprido das escravas para limpar as próprias mãos. Então, quando pensamos na Roma antiga, pensamos em decadência. Mas a decadência não é apenas um fenómeno antigo, é também uma realidade moderna. Então, quero começar falando sobre o Universo 25. Alguém aqui já ouviu falar do Universo 25 esta manhã? Esse é um dos experimentos psicológicos mais famosos realizados nos últimos 70 anos. E foi realizado de 1968 a 1972 por um pesquisador chamado John Calhoun, que fez um experimento sobre como seria a utopia para ratos e depois para camundongos. Eles significavam o Laboratório de Psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental. E nas décadas de 1940 e 1950, a população global estava crescendo muito, muito rápido. E as pessoas se perguntavam: como vamos nos comportar como seres humanos em um planeta que está ganhando bilhões e bilhões e bilhões de pessoas a mais? Como vamos sobreviver? Como vamos nos alimentar? Isso foi antes da Revolução Verde, nos anos 1960, que aumentou dramaticamente a produção de trigo ao redor do mundo e salvou milhões da fome. Mas nesse período aqui, e o foco era como vamos viver em um planeta lotado sem nos matarmos uns aos outros. E assim, seus primeiros 24 experimentos em 1968 terminaram em fracasso porque ele não tinha infraestrutura suficiente no laboratório. Mas seu 25º experimento, que agora é conhecido como o Universo 25, foi um sucesso retumbante. Então, nesse experimento, lá está ele ali de pé em seu... Este é o recinto ideal para camundongos. Você vê a água ao redor das laterais para os camundongos se alimentarem. Aqui dentro há um suprimento infinito de comida. E há pequenas coisas, as nozes e alimentos rolam para cá. Todos eles podem se banquetear aqui. Então, este é o pesquisador aqui, John Calhoun. Ele construiu a utopia perfeita para camundongos. E ele começou colocando 4 fêmeas e 4 machos de camundongos nesse recinto. Com abundância de comida, água, a temperatura perfeita e outras necessidades para os camundongos viverem. E os camundongos acharam maravilhoso. Eles tinham tanta comida quanto queriam, eles tinham tanta água quanto queriam. Não havia predadores nessa utopia ideal dos camundongos. E eles começaram a se reproduzir, e começaram a se reproduzir. No dia 560, aqueles 8 camundongos iniciais, a população cresceu para 2.200 camundongos. Todos ansiosamente esperando a comida chegar a cada dia, e às vezes explodindo em brigas abertas entre os camundongos. E os camundongos passavam a maior parte do tempo na presença de centenas de outros camundongos. Mas John Calhoun percebeu que algo estava acontecendo, que à medida que a população crescia, o comportamento dos camundongos começava a mudar. Poucas fêmeas levavam suas gestações até o fim, cada vez mais ninhadas nasciam prematuramente e, à medida que a população aumentava, as mães começaram a abandonar suas crias, preferindo se afastar de seus filhotes, para viverem uma parte isolada dessa utopia dos camundongos, deixando a ninhada morrer. Calhoun percebeu que sempre havia um grupo seleto de camundongos. Ele os chamou de os belos. Eles se isolavam em lugares protegidos dessa utopia dos camundongos, com um camundongo de guarda posicionado na entrada. Eles não tinham interesse em acasalar com outros camundongos. Eles não queriam brigar com outros camundongos, só queriam comer, dormir e se limpar. Devido a essa disfunção social, a população de camundongos entrou em colapso após o dia 560. O comportamento isolado e autocentrado dos belos reduziu sua taxa de natalidade. Nas áreas comuns superlotadas, cada vez mais filhotes eram simplesmente abandonados por suas mães. Por volta do dia 600, os filhotes de camundongo não sobreviviam mais do que alguns dias.
A população despencou rumo à extinção à medida que os camundongos adultos restantes se escondiam, recusando-se a procriar. E preferiam comer e se limpar o dia inteiro. Agora, esse foi um estudo fascinante para muitas pessoas. É um dos estudos de psicologia mais marcantes dos últimos 70 anos. Seus experimentos chegaram a uma conclusão assustadora para o homem moderno. Se tudo o que você precisa para viver já está garantido, se você não precisa trabalhar pelo seu pão de cada dia, se não precisa se aprimorar, se educar ou aprender habilidades técnicas, se tudo é fornecido e o sacrifício e a economia não são mais necessários, a decadência pode facilmente se instalar. Nessa população de camundongos, a abundância material levou à violência aberta entre eles, à falta de interesse pelo acasalamento. Na verdade, o acasalamento parou completamente. Muitos camundongos se afastaram da comunidade maior de camundongos. Eles abandonaram seus filhotes, que simplesmente morreram, e apresentaram sinais de narcisismo com excesso de interesse próprio. E ficavam se limpando dia e noite. E agora estou descrevendo camundongos. Não estou descrevendo a sociedade moderna aqui. Mas você entende por quê? Quando ele divulgou esses resultados do estudo, as pessoas disseram que isso é um sinal preocupante para a civilização humana. Porque se tudo é providenciado para você e você não precisa trabalhar por nada, e sua comida futura está garantida pelo tempo que você puder imaginar, então por que você iria se aprimorar? Por que você estudaria? Por que você defenderia qualquer coisa hoje? Porque amanhã você vai receber tudo de graça. E assim, como vemos nos Estados Unidos, essa descrição dos camundongos meio que descreve grande parte da América moderna hoje. Quando há uma superabundância que aqueles que a desfrutam não criaram para si mesmos, isso leva a um colapso social. A decadência é uma doença moral e espiritual. Ela resulta do excesso de poder e riqueza por tempo demais nas mãos de pessoas que nunca conquistaram isso em primeiro lugar. Ela produz cinismo, ela leva ao declínio da religião, ela leva ao pessimismo camponês e à frivolidade. A decadência frequentemente acontece quando os jovens têm tudo na vida providenciado para eles desde cedo. Quando me casei com minha esposa, vivíamos com quase nada. E sonhávamos que um dia poderíamos comprar uma geladeira. Agora morávamos em uma parte muito fria do Cáucaso, onde fazia muito abaixo de zero dentro de casa, porque havia um bloqueio econômico, e não precisávamos de geladeira, pois tudo que ficava na mesa da cozinha congelava durante a noite. E se eu quisesse queijo no dia seguinte, simplesmente ralava o queijo congelado no meu pão e o ralador tirava o queijo. Isso que era o que precisávamos. Mas não faz mal a um casal jovem começar do nada. E não faz mal aos jovens começarem do nada e terem que conquistar as bênçãos da vida. Mas quando tudo é entregue de bandeja, então o pessimismo, a frivolidade e a decadência se instalam. Paradoxalmente, enquanto os pobres trabalhadores precisam trabalhar para garantir o pão de cada dia, na maioria das vezes, são os filhos de famílias ricas cujas necessidades físicas foram todas atendidas. Que se envolvem com política identitária, marxismo cultural, protestos antifa, ativismo ambiental, ideologia trans ou violência nihilista. Por que eles fazem isso? Porque ninguém consegue viver por muito tempo sem um propósito. Cada uma dessas ideologias oferece um propósito temporário que alivia a dor do vazio existencial. É que em uma sociedade decadente, quando tudo é provido, instala-se um pessimismo. As instituições civis começam a falhar. O cinismo acelera o declínio político e social interno. A frivolidade e a entrega aos prazeres sensuais, que são subprodutos do desespero, tornam-se companheiras frequentes do pessimismo. Dizemos, vamos comer, beber e aproveitar, pois amanhã morreremos. Em uma sociedade assim, observa-se um aumento de comportamentos viciantes. As taxas de casamento e natalidade desabam, as taxas de aborto disparam e ocorre a decadência social. Isso se combina com a polarização política para empurrar essa utopia dos ratos. Ou a América dos dias atuais, até o ponto do colapso social. O desespero é o paralelo da decadência. O desespero é um produto de uma sociedade decadente. E a nossa sociedade ocidental moderna vive em meio a uma filosofia de desespero.
Agora vivemos tecnicamente no que algumas pessoas chamam de era pós-moderna. E tenho certeza de que alguns de vocês estão familiarizados com a era pós-moderna, mas até cerca de 1945, 1950, o mundo no Ocidente era modernista. Tínhamos a ideia de que a tecnologia sempre traria progresso. Mas depois do massacre da Primeira Guerra Mundial e do massacre da Segunda Guerra Mundial, e depois de vermos que a democracia nos trouxe Adolf Hitler, o marxismo nos trouxe os gulags comunistas e a ciência nos trouxe a bomba atômica, então começamos a nos desiludir com a promessa do progresso. E assim, dos anos 1950 em diante, começamos a ver algo chamado pós-modernismo. Foi uma desilusão com todo o progresso que o Ocidente parecia oferecer, através do avanço da tecnologia. O pós-modernismo representa uma profunda perda de sentido em nossa sociedade ocidental e é uma filosofia de desespero nihilista diante da condição humana fundamental. E nesta manhã, falamos no início daquele sermão sobre o aumento da violência nihilista na América. Nenhuma vida importa. Isso é um produto dessa filosofia de desespero que é transmitida aos nossos jovens nas universidades públicas e nas redes sociais hoje em dia. O pós-modernismo público diz que nada importa na vida, nada tem propósito, nada tem significado. E se nada tem propósito, nada tem significado, nada tem objetivo, isso significa que nada na sua vida importa. E se nada importa, nada tem significado, nada tem propósito, então eu não importo e você não importa. Não importa se vivemos ou se morremos. Não importa se eu te ajudo a atravessar a rua ou se eu te empurro na frente de um caminhão. Nada importa. E assim, neste mundo de filosofia pós-moderna, essa filosofia de desespero com a qual vivemos hoje em dia, nossos jovens estão buscando significado em todo o espectro de ideologias e movimentos que existem por aí. Nossos jovens estão, porque você não pode viver sem significado ou propósito indefinidamente. Quando eu estava no Newbold College, lançaram o filme chamado A Paixão de Cristo, com Mel Gibson. E nós fomos lá, pegamos esses livrinhos, O Desejado de Todas as Nações, e imprimimos apenas um capítulos relacionados ao Getsemane e à crucificação de Cristo. Colocamos uma capa bonita na frente do filme para que eles reconhecessem e associassem o livro ao filme. E ficamos do lado de fora dos cinemas, e quando as pessoas saíam desses filmes, desse filme em particular, parecia que havia um choque em seus rostos. Eles estavam horrorizados. Eles pareciam chocados. Eles pareciam deprimidos. Eles não estavam falando. Ninguém estava conversando no estacionamento. O filme era como um filme de terror de 2 horas sobre o sofrimento que Cristo passou. E nós começamos muitas conversas com muitos rapazes. E havia um grupo de adolescentes e eu estava conversando com eles. Eles tinham 16 e 17 anos. E o que eu percebi foi que esses caras não tinham nada pelo que viver. Então eu comecei a perguntar, pelo que você vive? Basicamente ele disse, ficar bêbado, conhecer uma mulher e depois morrer. Isso era o propósito da vida desse jovem. Nada mais valia a pena viver. Hoje, nossos jovens de 30 anos para baixo estão encontrando propósito e significado. Não no Evangelho, mas na variedade de ideologias e visões de mundo que inundam os Estados Unidos. Algumas pessoas são defensoras do nacionalismo. Algumas pessoas são defensoras do globalismo. Algumas pessoas defendem o meio ambiente como Greta Thunberg. Algumas pessoas são defensoras do marxismo cultural. Algumas pessoas são ativistas do movimento pelos direitos dos gays. Algumas pessoas defendem os queers pela Palestina, embora certamente não na Palestina. Algumas pessoas defendem a Palestina livre ou se envolvem no movimento Free DC. Algumas pessoas fazem lobby pelos direitos trans, outras pelo Antifa. Outros seguem o budismo zen. Alguns estão se aprofundando no ocultismo. Algumas pessoas entram no movimento Black Lives Matter. Algumas pessoas entram no movimento No Lives Matter. Algumas pessoas estão se voltando para a violência nihilista, para o extremismo. E todo esse espectro de ideias que estão por aí, que estão atraindo e capturando especialmente os jovens, porque prometem significado e propósito. E uma causa justa pela qual lutar, e se você luta por uma causa justa, isso significa que você é uma pessoa justa. Então as pessoas estão buscando justiça à parte de Deus. No espectro das ideologias, elas são sustentadas por uma filosofia de desespero. Eu mostrei este slide algumas semanas atrás em outro sermão, mas vou mostrar de novo. Nada capta melhor o clamor do coração moderno por significado em meio a uma cosmovisão pós-moderna de desespero do que a música The Show Must Go On, do Queen.
Alguém aqui já ouviu falar do grupo de rock inglês Queen? Alguns de vocês não vão? Não, não vamos levantar as mãos. Tudo bem, eu entendo. E eles têm algumas músicas muito famosas. Mas uma delas foi escrita por Freddie Mercury, o vocalista. Ora, Freddie Mercury era gay. Ele se gabava de ter dormido com mais de 1000 homens. E quando a epidemia de AIDS chegou à Europa, no início da década de 1980, ele contraiu AIDS. E depois que ele foi informado de que tinha AIDS, ele escreveu uma música chamada The Show Must Go On. Alguns de vocês conhecem essa música. Bem, vocês já a ouviram, é uma música muito famosa. E a letra dessa música está na tela para vocês verem. E eu não vou ler como o Freddie Mercury fazia, porque ele tinha umas 2 oitavas a mais do que eu para falar. Mas foi isso que ele disse. Ele disse, espaços vazios, para que estamos vivendo? Lugares abandonados, acho que já sabemos o resultado. E assim por diante, alguém sabe o que estamos procurando? Esse é o fim do primeiro verso. Então o segundo verso diz o seguinte, outro herói. Outro crime sem sentido atrás da cortina no pantomima. Mantenha a linha. Alguém ainda quer continuar? Aí vem o refrão que é The show must go on. O show tem que continuar. Depois ele continua, sim, 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 mas eu não consigo fazer isso. Depois diz, por dentro meu coração está despedaçado. Minha maquiagem pode estar descascando, mas meu sorriso permanece. Segue dizendo, aconteça o que acontecer, deixo tudo ao acaso. Outra decepção, outro romance fracassado. E assim por diante, alguém sabe para que estamos vivendo? Então esse último verso é de partir o coração. Ele diz, acho que estou aprendendo, devo estar mais aquecido agora. Logo vou virar a esquina agora. Lá fora o amanhecer está surgindo, mas por dentro, no escuro, estou ansiando por ser livre. Agora, se você apenas combinar ali, essas são as últimas linhas de cada um desses versos. Alguém sabe o que estamos procurando? Alguém ainda quer continuar? Alguém sabe para que estamos vivendo? Mas por dentro, no escuro, estou ansiando por ser livre? Freddie Mercury experimentou tudo o que este mundo tem a oferecer e esses foram seus pensamentos finais em uma das últimas músicas que ele gravou. Não é uma música de triunfo, é uma música de desespero. Ele tentou tudo o que este mundo tem a oferecer, tudo aquilo que a raiz sexual, a Revolução dizia que acrescentaria significado, propósito e alegria à sua vida. Ele fez tudo o que era possível e no final disso ele diz, alguém sabe o que estamos procurando? Alguém ainda quer continuar? Mas por dentro, na escuridão, estou ansiando por ser livre. Quando leio essas letras, quero dizer, o que isso faz comigo é mudar minha visão sobre Freddie Mercury. Eu costumava vê-lo, quando estava crescendo, como um astro do rock sem Deus, com cerveja e devassidão sem fim. Mas à medida que fui envelhecendo, percebi que ele era um homem em busca de significado e propósito em um mundo filosófico que negava a possibilidade de significado e propósito. E talvez essa seja uma das maiores tragédias humanas que existem. Ele estava em busca de significado. Ele estava em busca de amor. Ele estava em busca de identidade. Ele estava em busca de um futuro, mas enquanto está prestes a morrer, ele ainda está fazendo a pergunta: alguém pode me dizer do que tudo isso se trata? E começamos a ver cantores como esse, não como rebeldes contra Deus, mas como seres humanos perdidos, desesperadamente tentando encontrar algo melhor. Começamos a entender por que nos evangelhos está escrito que Jesus nunca olhou para as multidões com nada além de compaixão. Porque esse homem seguiu os deuses deste mundo, ele seguiu as ideologias deste mundo. Ele absorveu as filosofias deste mundo. E a maioria das pessoas não pensa fora da visão de mundo que receberam de sua sociedade. Ele fez tudo o que pôde para encontrar significado, propósito e amor, mas no fim das contas ele morreu muito solitário. Veja, todos nós ansiamos por ser importantes. Todos nós desejamos ver e ser vistos. Queremos conhecer e ser conhecidos. Queremos ouvir e ser ouvidos. Queremos aceitar e ser aceitos. Queremos ser vulneráveis sem medo de rejeição e é por isso que o divórcio é tão doloroso. Aprendemos a amar e a ser amados. E assim, o clamor do coração humano no Ocidente moderno está fundamentalmente em desacordo com a filosofia de desespero que sustenta a sociedade ocidental.
E se o desespero é a base da nossa sociedade ocidental, isso se expressa na nossa crise de saúde mental hoje. Quero me deter por alguns momentos sobre essa questão do sofrimento. Agora, eu escolhi esta imagem de propósito. O que todos eles estão fazendo? Sim, todos estão conversando entre si. Sim, minha esposa estava no sofá e eu queria um chá. O celular dela estava na cozinha, então mandei uma mensagem. Eu disse, por favor, você pode me trazer uma bebida quente? E ela ouviu um bip, bip vindo da cozinha. Eu disse, você recebeu uma mensagem. Você deveria ir lá conferir. Então ela se levantou e foi até a cozinha. Eu não ganhei uma bebida quente. Mas psicólogos do desenvolvimento usam o conceito de brincadeira paralela. E quando as crianças vão para o jardim de infância, quando têm 2 ou 3 anos, elas não brincam umas com as outras. Elas brincam lado a lado. Por exemplo, você pode ter 100 criancinhas brincando no chão e elas não estão tanto interagindo entre si, mas sim brincando lado a lado. Eles chamam isso de brincadeira paralela. E brincadeira paralela é uma boa descrição de grande parte da vida familiar moderna hoje em dia. Levamos vidas paralelas, mas raramente conversamos cara a cara uns com os outros. As pessoas sentam à mesa da cozinha e todo mundo está no celular. E seu cônjuge diz: eu preciso ter uma conversa importante com você. E aí chega uma notificação e você diz: espera um minuto, sabe? Talvez o tempo tenha mudado na Índia. Deixa eu só conferir. E assim, temos esse conceito de brincadeira paralela ao nosso redor hoje em dia. Mas esse sofrimento causado por uma filosofia de desespero está levando a uma crise de saúde mental em nosso país hoje. E eu quero falar sobre um aspecto específico disso, que é a ansiedade. Agora, há muitos fatores que contribuem para a nossa crise de saúde mental. A pandemia de Covid não ajudou. Na verdade, ela agravou a espiral descendente para muitas pessoas. O divórcio na infância, o divórcio em geral, na verdade, a decadência moral, a insegurança econômica que vemos ao nosso redor. Mas há um fator em particular que acelerou a crise de saúde mental desde o ano de 2010. Agora, o que faz as gerações serem diferentes não é apenas o ano em que nasceram ou as experiências que viveram. Então, algumas pessoas passaram juntas pela Grande Depressão, algumas pessoas passaram juntas pela Segunda Guerra Mundial. Você pode dizer a maior geração. Algumas pessoas passaram juntas pela Era do Vietnã, e isso foi uma força definidora em sua infância e moldou a forma como pensam hoje. Mas o que também define as gerações é a tecnologia com a qual elas crescem. Meu avô foi criado na era do rádio. Depois meu pai foi criado na era da televisão em preto e branco. E quando eu estava sendo criado no início e no final dos anos 1970, isso faz muito tempo. Agora, quando eu estava crescendo no final dos anos 1970, nós tínhamos um gramofone. A gente tocava nossos LPs nele. E meu tio uma vez veio nos visitar de Loma Linda e ele tinha um computador pessoal da IBM. E ele era maior do que uma mala. E ele vinha em um estojo enorme. E ele precisava inserir disquetes de mais ou menos 5,5 polegadas nele. E havia uma telinha assim, com aquelas letras verdes luminosas piscando na tela. E ele estava explicando como aquela coisa incrível estava ajudando ele a escrever a dissertação. Eu não via sentido naquilo. Mas de qualquer forma, minha geração cresceu com os primeiros computadores. Crescemos com coisas como o Spectrum 48 ou os computadores Commodore 64. Alguns de vocês se lembram disso? Não são 64 terabytes, são 64 bytes. São 64 bytes. Tínhamos um jogo na Inglaterra que meus primos jogavam. Fomos visitá-los uma vez e havia um toca-fitas na mesa e tinha uma fita cassete lá dentro. Era um jogo de mil. E levava meia hora para carregar naquela tela. Basicamente, eram astronautas descendo e você tinha que atirar neles de algum lugar na parte de baixo. E nós ficávamos fascinados com essa tecnologia de ponta. E quando fomos, eles apresentaram um computador, era 126K. Ficamos simplesmente impressionados, pensando, até onde a tecnologia vai chegar? Então, minha geração cresceu e nós não tínhamos iPhones, nós não tínhamos internet. E a gente brincava com computadores com disquetes de 5,25 de polegada. Depois tivemos disquetes de 3,5 polegadas.
E é interessante que hoje a maioria dos jovens com menos de 30 anos, quando olham para o Microsoft Word, o símbolo de salvar é um disquete de 3,5 polegadas. Sim, mas a maioria deles nunca viu um na vida, mas eles simplesmente sabem que aquilo significa salvar. Mas a maioria deles nunca chegou a ver um disquete de verdade. Eles nem reconheceriam se um acertasse o rosto deles. Eles diriam, o que é isso? E onde isso encaixa? Então, muitas vezes somos definidos pela tecnologia que temos quando crescemos. A geração Z, chamada de Gen Z, que nasceu a partir de 1995, é a primeira geração da história a passar pela puberdade com smartphones nos bolsos. É a primeira geração da história com a internet nos bolsos. Eles têm um portal para toda a expressão imaginável do conhecimento humano, emoção, vício e violência. A geração Z tem tudo ao alcance das mãos. Nenhuma outra geração teve isso. Gênesis 3, 4 e 5. A serpente disse à mulher, esta é a tentação de Eva, diz. Mas a serpente disse à mulher, você não morrerá, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é uma forma hebraica de expressar. Então, quando o hebraico diz, você conhecerá o bem e o mal, significa que você vai conhecer tudo o que é bom e tudo o que é mal, e tudo o que está entre eles. É como quando se diz que Davi contou o povo de Israel de Dan no norte até Berseba no sul. Então você tem esses dois extremos opostos e polares, opostos polares, isso significa, e tudo o que está entre eles. Assim, a primeira tentação foi que conheceríamos tudo o que é possível saber, o que agora temos em nossos celulares. Agora poderíamos ter realizado isso em nossos celulares. Nos tornaríamos como deuses, disse Satanás, mas isso levou à queda humana. A capacidade de conhecer o bem e o mal e tudo o que está entre eles, o conhecimento irrestrito, levou à queda humana. E começando na década de 1980, e este é um livro incrível aqui, eu encorajo todo pai ou avô a lê-lo. Muitas academias adventistas estão lendo este livro de Jonathan Haidt, publicado em 2024. Chama-se A Geração Ansiosa. Agora, ele é um pesquisador nessa área, mas, começando na década de 1980 e acelerando nos anos 1990, a forma como as crianças eram criadas mudou dramaticamente. Quando eu era pequeno, depois que chegávamos da escola, meu irmão gêmeo, eu e nossas duas irmãs mais novas, minha mãe nos empurrava para a rua e dizia, voltem em 2 horas. Vão lá brincar. E foi isso que fizemos. Subimos em árvores, subimos nos telhados dos nossos vizinhos, quebramos janelas, fizemos todo tipo de coisa. Percorremos os campos ao redor. Uma vez tentamos incendiar um campo. Andamos nas bicicletas do nosso vizinho. Tentamos imitar o Evel Knievel porque tínhamos ouvido falar dele, mas nunca conseguimos. Quebramos braços, quebramos pernas, fizemos todo tipo de coisa. Nós brincávamos de cowboys e índios e de polícia e ladrão e fizemos coisas incríveis. Fizemos bolinhos de lama e muitas vezes pagávamos pelos nossos pecados quando chegávamos em casa. Mas tivemos um tempo livre incrível para brincar sem estrutura. Mas na década de 1990, algo mudou. E houve um rápido declínio das brincadeiras ao ar livre, não supervisionadas e sem estrutura. Parte disso se devia ao fato de estarmos nos tornando mais propensos a litígios. Parte disso se devia ao fato de termos ficado com medo de sequestros e agressões contra nossas crianças. E assim fizemos a transição nos anos 80 e 90 de uma infância baseada em brincadeiras livres para uma infância baseada em telefones. O que isso significou na prática? Significou que passamos de uma superproteção no mundo físico para uma subproteção no mundo virtual. Superproteção no mundo físico. Não podemos deixar você sair para brincar. Há coisas ruins lá fora. Aqui está um iPad. Faça o que quiser com ele. Então fomos superprotetores no âmbito físico e transferimos nossos filhos para uma infância baseada em telefones. Nos anos 1990, no início dos anos 2000, e agora fomos subprotetores no mundo digital. A maioria dos pais tem pouca ideia do que seus filhos estão assistindo online. Na verdade, eles quase não fazem ideia do que seus filhos estão assistindo na internet. Somos fisicamente protetores dos corpos deles, mas quase não consideramos o que eles estão alimentando suas mentes. E isso levou a uma geração angustiada. Então nossos relacionamentos mudaram. Esses são os relacionamentos do mundo real. Esses são relacionamentos virtuais.
Então saímos dos anos 1990 daqui para cá. Costumávamos ter relacionamentos corporificados, pois usamos nossos corpos para nos comunicar uns com os outros. Estamos conscientes dos corpos dos outros e respondemos aos corpos dos outros, consciente e inconscientemente. Éramos muito atentos ao lado físico da vida, mas agora nossos jovens estão crescendo. E temos relacionamentos desincorporados, onde nenhum corpo físico é necessário. Você realmente não precisa ver alguém. Você só precisa de linguagem, e cada vez mais seus parceiros na linguagem podem ser IA. Também passamos do mundo real. Relações que são síncronas, ou seja, que acontecem ao mesmo tempo, e então há sinais sutis sobre o tempo e a vez de falar nessas conversas. Aprendemos a interpretar uma conversa. Aprendemos a acompanhar uma conversa. Aprendemos quando ficar em silêncio e quando podemos intervir e dizer algo. Mas passamos para relações assíncronas, ou seja, temos várias conversas acontecendo ao mesmo tempo em nossos celulares. Isso é verdade? Sim. Nós temos, quero dizer, no meu celular, eu tenho, sei lá, uns 10 aplicativos de comunicação diferentes. Sabe, eu tenho o Line para o Sudeste Asiático. E Zoom, Telegram, Signal, mensagem instantânea, WhatsApp, mensagens normais, Gmail, ProtonMail e AN2P Mail. E alguém ainda pode te ligar de verdade se realmente quiser se comunicar com você. E é possível gerenciar 6 ou 7 relacionamentos e conversas simultaneamente no seu celular. Isso acaba fazendo com que a gente envie mensagens erradas para as pessoas erradas. E todos nós já fizemos isso, acho, em algum momento da vida. Nós passamos de relacionamentos do mundo real, onde tínhamos comunicações um a um ou um para vários. Ou seja, você tinha apenas uma interação acontecendo em determinado momento, para comunicações um para muitos. Agora estamos transmitindo nossas vidas e nossas comunicações para um público amplo e vasto na internet. E múltiplas interações acontecem em paralelo umas com as outras. Agora, a consequência disso é que, antigamente, os relacionamentos davam trabalho, mas também eram muito significativos. E por isso, os relacionamentos costumavam ter barreiras altas tanto para começar quanto para terminar. Assim, as pessoas eram fortemente motivadas a investir em seus relacionamentos, a mantê-los e a repará-los. Isso levou a relacionamentos comunitários estáveis e de longo prazo, e valorizávamos muito nossos relacionamentos duradouros. Mas o que aconteceu com o mundo virtual é que agora temos barreiras baixas para entrar e sair. Na verdade, as pessoas podem se tornar suas amigas e você nem fica sabendo disso nas redes sociais. As pessoas te seguem nas redes sociais e é só isso que você sabe. Tudo o que você vê são os números, mas você não sabe de quem eles vêm, de Adão ou Eva. E, portanto, se existem barreiras baixas para entrar e sair, as pessoas têm quase nenhuma motivação para manter, reparar ou investir em qualquer relacionamento. Simplesmente desfazemos amizades ou bloqueamos pessoas e seguimos em frente. O resultado disso é que as comunidades se tornaram de curta duração e nossos relacionamentos são descartáveis. Então, essa é a mudança que ocorreu desde os anos 1990 e isso afetou nossa saúde mental. Agora, pesquisas mostram que existem 4 danos fundamentais que contribuem para a atual crise de saúde mental, especialmente relacionados aos smartphones. E o primeiro é este: privação social. Estudos mostram agora que adolescentes passam mais de 7 horas por dia em atividades baseadas em telas, sem contar tarefas de casa ou escolares. Mais de 7 horas por dia. Nossos jovens adolescentes estão vivendo em seus celulares. Quando os adolescentes americanos adotaram os smartphones, o tempo com amigos em ambientes presenciais despencou de quase 2 horas por dia em 2012 para 67 minutos por dia em 2019. Então, a comunicação face a face entre adolescentes americanos despencou. Isso levou ao isolamento e à privação social. Também temos, paralelamente a isso, a privação de sono. Alguém percebe quando as pessoas estão privadas de sono? Sim. Jovens adultos estão cada vez mais deitados na cama assistindo conteúdo online. É mais fácil ficar deitado na cama rolando infinitamente e conferindo as últimas atualizações do que se envolver em uma conversa humana real e significativa. A privação de sono é bem documentada.
especialmente entre adolescentes e crianças pequenas, e leva diretamente à depressão, à ansiedade, à irritabilidade, a déficits cognitivos, a resultados ruins de aprendizagem, resultando em notas mais baixas. Ela leva a mais acidentes de trânsito e mortes por acidentes em geral. E assim, a privação de sono que vem de ficar rolando o celular até tarde da noite está tendo um efeito diretamente negativo em um grande número de nossos jovens adultos. A terceira coisa que notamos é que há um dano fundamental. Da atual crise de saúde mental e dos smartphones surge o que chamamos de fragmentação da atenção. Ou seja, as pessoas estão achando cada vez mais difícil permanecer em uma tarefa e concluí-la, porque há tantas distrações vindas de seus smartphones. Manter o foco em uma tarefa exige maturidade e alta função executiva. Os smartphones estão enviando centenas de notificações por dia. Isso prejudica a sua capacidade de manter o foco na tarefa. Quero dizer, eu sento em casa escrevendo um sermão e meu celular fica apitando por horas ao meu lado. E isso causa um estresse imenso. Porque será que estão me dizendo que, sabe, daqui a uma semana a tempestade vai acabar? Ou será que estão me dizendo que, sabe, minha esposa está no hospital? Eu não sei. E aí você checa toda vez e isso é extremamente perturbador. E assim temos dificuldade em focar na tarefa e acabamos ficando meio dispersos. Temos dificuldade em manter nossa atenção em uma única coisa. E então, o quarto dano causado pelos smartphones, na verdade, é o vício. Para os animais, sabemos que o desgaste de um caminho suave no cérebro leva ao aprendizado. E os aplicativos modernos estão usando técnicas comportamentais avançadas para fisgar as crianças e transformá-las em usuárias assíduas de seus produtos. A liberação de dopamina é prazerosa, mas não traz uma sensação de satisfação. Esse é o problema da liberação de dopamina. O que isso faz é te fazer querer mais liberações de dopamina para manter a sensação prazerosa, mas você nunca alcança a satisfação. E o que isso significa? Significa que quando você não está recebendo esses gatilhos e liberações constantes de dopamina, você apresenta sintomas de abstinência, que são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia de gênero. Então, quando essa crise realmente começou a se intensificar? Bem, a crise pode ser rastreada até 2007. E 2007 foi quando os iPhones foram lançados no mercado americano. Os iPhones foram lançados e depois o iPhone 4 e o Samsung Galaxy X foram lançados em junho de 2010. Esses foram os primeiros celulares com câmera frontal. E isso realmente levou a crise de saúde mental a um estado crítico. O Instagram foi então lançado, crescendo rapidamente para mais de 90 milhões de usuários no início de 2013. Depois, o Instagram adicionou ferramentas de filtro e edição, o que significava que, quando uma garota se olhava no espelho, seu reflexo era menos atraente do que as fotos editadas, filtradas ou retocadas que ela via de outras mulheres online. E então as garotas começaram a se afastar da interação social porque pensavam: eu não posso competir com o mundo real. Quero dizer, a maioria das adolescentes, elas são meio desajeitadas. Elas podem ter espinhas no rosto. Sim. E elas olham para essas fotos retocadas espalhadas pelas redes sociais. Eu não posso competir com isso. A solução é simplesmente ficar em casa e se afastar da interação social. Eu não quero que as pessoas vejam o meu eu real porque tudo o que elas veem é o meu eu ideal. Esse é o meu eu retocado no Instagram. E eu quero que elas acreditem que aquele sou eu. E assim, adolescentes, especialmente meninas usando o Instagram, se afastaram de grande parte da interação social. Os meninos, por sua vez, não se preocupavam tanto com o Instagram e com editar fotos deles mesmos. Eles se enterraram em jogos de tiro multiplayer como Call of Duty, YouTube, Reddit e pornografia pesada. Foi nisso que os meninos se envolveram. E a partir de 2010, começamos a ver uma grande crise de saúde entre nossos adolescentes e jovens adultos. Assim, de 2010 a 2015, houve um aumento de 150% nos casos relatados de transtornos depressivos entre adolescentes, e isso atravessou todas as linhas de sexo, raça e classe socioeconômica. Não afetou brancos mais que hispânicos ou vice-versa. Essa foi uma praga de oportunidades iguais que atingiu todos os grupos.
Especialmente a partir de 2010, com o lançamento dos smartphones e depois do Instagram e produtos semelhantes, começamos a ver um aumento massivo nos problemas de saúde mental entre nossos jovens adolescentes. As meninas apresentaram transtornos internalizantes, principalmente como ansiedade e depressão, nos quais a pessoa sente um forte sofrimento. E elas vivenciam esses sintomas de forma interna, como ansiedade, medo e tristeza, e muitas vezes isolamento social. As meninas experimentam esse tipo de coisa mais do que os meninos. Os meninos, por outro lado, apresentaram sintomas voltados para fora, como violência e comportamento de risco excessivo. Mas tanto meninos quanto meninas têm vivenciado essa crise na saúde mental. A American College Health Association fez um relatório em 2019 e eles analisaram todos os relatórios das faculdades nos Estados Unidos de 2010 a 2018. Eles queriam ver se havia alguma mudança na saúde mental dos estudantes nos campi americanos. O que eles descobriram foi que, ao longo desses 9 anos, houve um aumento de 134% nos casos relatados de ansiedade, 104% de aumento em depressão, 72% de aumento em TDAH, 57% de aumento em transtorno bipolar, 100% de aumento em anorexia, 67% de aumento em esquizofrenia e um aumento de 33% em abuso de substâncias ou dependência. Isso é uma onda gigantesca de sofrimento em nossos campi universitários em todo o país. É uma tragédia. Temos pouca noção dos problemas de saúde mental que afetam os jovens adultos atualmente. Essa epidemia de ansiedade tem certas consequências. Está levando ao isolamento social, exaustão emocional e esgotamento, medo e ansiedade paralisantes diante de atividades cotidianas, além de distorções cognitivas, como pensamento catastrófico, rolar infinitamente notícias negativas, pensar de forma rígida e dicotômica, generalizar demais, tensão e rigidez corporal. De 2010 a 2020, houve um aumento de 188% entre meninas que procuraram o pronto-socorro por automutilação, como se cortar, e um aumento de 48% entre os meninos no mesmo período. As taxas de suicídio entre adolescentes do sexo feminino aumentaram 167% entre 2010 e 2020, e entre os meninos subiram 91%. Então, quando as pessoas dizem que estão desencadeadas, que precisam de um espaço seguro, que estão ansiosas, isso não é uma falha moral. Isso está falando com você. Se isso está acontecendo em toda essa nossa sociedade, então algo está acontecendo dentro da nossa sociedade para causar isso. Podemos pensar que essas pessoas são um pouco loucas e que deveriam se controlar, e assim por diante, mas não. Mudanças aconteceram em nossa sociedade e estamos testemunhando os frutos de algumas das mudanças que trouxemos para ela. Estudos acadêmicos mostraram que as redes sociais, especialmente para meninas, não são apenas um fator correlato de ansiedade e depressão, mas sim a causa de ansiedade e depressão. As meninas preferem plataformas visualmente orientadas como Instagram e TikTok. As meninas são muito sensíveis a comparações com outras meninas, comparações visuais. As meninas se preocupam muito e quase desistiram de tentar alcançar padrões fisicamente impossíveis, seja vistos em filmes pornográficos ou nas redes sociais. E como resultado, elas frequentemente expressam agressividade em relação a outras meninas nas redes sociais, prejudicando suas reputações online e se expõem a perseguidores masculinos agressivos, que as pressionam a compartilhar fotos nuas delas enquanto estão online. E entre os meninos, como eles respondem a essa crise de saúde mental? Bem, para muitos meninos, houve um afastamento do mundo físico. Cada vez menos jovens estão tirando um tempo para fazer trilhas, alpinismo, caiaque ou atividades de risco. Eles estão migrando para o mundo virtual dos jogos online. Os jovens agora estão falhando em se lançar como adultos. Eles preferem ficar em casa, jogando videogame. Eles não estão prontos para o casamento, para a paternidade ou para o emprego. Por quê? Porque eles estão viciados em pornografia e jogos de azar online, que são um enorme problema entre os jovens adolescentes. Eles são atraídos por violência nihilista, identidade, política de grupos e ativismo radical para tentar encontrar um sentido para a vida. Então essa é uma descrição de onde chegamos como sociedade. Temos decadência e temos desespero.
E você sabe, Jesus nunca olhou para uma multidão com qualquer coisa além de compaixão. Então eu quero nos encorajar hoje, sabe? Os adolescentes de hoje têm uma vida difícil. Sim, pode ser que tudo esteja disponível, mas eles vivem com um nível de tentação e um ataque 24 horas por dia ao seu caráter que minha geração nunca enfrentou ao crescer. As crianças de hoje em dia são bombardeadas com mensagens sem Deus, o tempo todo, 24 horas por dia. Eu nunca tive isso enquanto crescia. Eu cresci em um paraíso relativo comparado ao que os adolescentes modernos têm que enfrentar hoje. E assim, a crise de saúde mental, a crise de dependência, o jogo, a pornografia, os jogos violentos, os comportamentos de risco, a automutilação, as tentativas de suicídio, a mediação, tudo isso são frutos de uma sociedade que se perdeu. Eles não são a causa de uma sociedade se perder. Então, o que dizemos como cristãos em resposta a isso? Bem, queremos falar sobre desespero e decadência. Queremos falar sobre libertação. No nível mais profundo possível, há um acordo essencial entre os discípulos nascidos de novo de Jesus Cristo e a geração perdida e sofrida de hoje. E o acordo é este: sem Deus, a humanidade não tem significado. Sem Deus, a humanidade não tem propósito. Sem Deus, nada importa. E é sempre importante, quando compartilhamos o Evangelho com alguém, tentar encontrar um ponto de partida em comum. Para nossos missionários na Papua Nova Guiné, eles trabalham entre animistas. E você pode dizer, bem, o que um missionário adventista tem em comum com um animista que adora esses espíritos? E como você compartilha o Evangelho com um animista que todos os dias faz um sacrifício para se livrar dos espíritos? E a resposta é esta. Tanto nós, como adventistas, quanto eles, como animistas, todos acreditamos na realidade dos espíritos. Nós também acreditamos que existem espíritos malignos. Também todos acreditamos que Satanás é como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ou seja, esses espíritos malignos têm a intenção de destruir tudo o que é bom em sua vida. Podemos concordar nessas três coisas. Mas então, a solução é a seguinte: os animistas acreditam. Você precisa oferecer uma galinha, uma cabra ou um búfalo para se livrar temporariamente dos espíritos. Mas acreditamos que houve um sacrifício de sangue, realizado de uma vez por todas, para te libertar da escravidão a esses espíritos. Qual sacrifício é o melhor sacrifício? O sacrifício das galinhas ou o sacrifício de Cristo? Portanto, quando você estiver conversando com as pessoas, é sempre útil pensar: como podemos ter um ponto de partida em comum? Onde? Mesmo que não tenhamos nada em comum com, sabe, algumas daquelas pessoas que vemos nas ruas, por exemplo, sempre há algo que temos em comum. Eu diria o seguinte: o que temos em comum com grande parte da juventude americana de hoje é o reconhecimento de que, se não há Deus na vida, não há moralidade revelada, então nada tem propósito e nada tem significado. Todos podemos começar por esse ponto de partida básico e comum. Isso significa que nossas esperanças, nossos sonhos, nossos amores e nossos sucessos são, em última análise, sem sentido. E assim, como cristãos, não devemos apontar para nós mesmos e dizer: bem, olhe para o meu exemplo. Eu me saí bem na vida. Nossa solução é apontar para Jesus e convidar as pessoas a olharem para Jesus. E aqueles que estão sofrendo, podemos convidá-los a olhar para Jesus como o servo sofredor de Deus. Ele passou por sofrimento tanto quanto os jovens passam por sofrimento hoje. Há uma passagem muito famosa aqui, Isaías 53. Estamos muito familiarizados com ela. Vou mostrar apenas os primeiros 8 versículos aqui. Diz sobre Jesus: ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse para ele. Ou seja, ele não era um modelo de Photoshop no Instagram. Nada em sua aparência fazia com que o desejássemos. Ninguém lhe daria uma segunda olhada. Ele era apenas um cara comum, e se você o visse, não pensaria duas vezes. Ele foi desprezado e rejeitado pelos outros. Ele sabia o que era sentir rejeição social. Ele sabia o que era sentir a cultura do cancelamento. Ele sabia o que era ser desfazido de amizade ou bloqueado nas redes sociais. Ele era um homem de dores e familiarizado com a enfermidade e o sofrimento. Ele sabia o que era passar por depressão e solidão, e ser abandonado pelos amigos. E como alguém de quem os outros escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não lhe demos valor.
Ou seja, em termos sociais, ele não era nada. Ele foi completamente cancelado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos do caminho. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em termos modernos, você poderia dizer, sim, nós erramos como sociedade, mas só Jesus vai carregar a culpa final por isso. Ele vai pagar o preço. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Ele sabia como era a justiça corrompida. Ele sabia como era um sistema religioso corrupto. Ele sabia como eram as falsas testemunhas. Ele sabia como era sentir a brutalidade policial. Ele passou por tudo aquilo contra o que nossos jovens protestam hoje. Ele não abriu a boca, mas como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que diante dos tosquiadores fica em silêncio, assim ele não abriu a boca. Ele manteve um silêncio digno. Por uma perversão da justiça, ele foi levado embora. Quem poderia imaginar o seu futuro? Pois ele foi cortado da terra dos vivos, ferido por causa da transgressão do meu povo. Posso resumir isso em termos modernos sobre Jesus. Jesus foi uma criança refugiada que foi caçada por homens violentos. Ele viveu como uma minoria étnica desprezada sob um regime político cruel e opressor. Ele era um trabalhador braçal, vivendo de bicos, recebendo seu salário diário. Vivendo uma vida de relativa pobreza e em seu ministério, ele era sem teto. Ele diz que as raposas do campo têm suas tocas e as aves têm seus ninhos nas árvores, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele foi rejeitado por sua família. Seus irmãos e sua mãe intervieram em Marcos 3 porque disseram: "Esse cara enlouqueceu, precisamos levá-lo para casa." Ele foi traído e abandonado por seus amigos mais próximos. Toda garota adolescente sabe como é essa sensação. Ser atacada online pelas suas amigas mais próximas e receber comentários sarcásticos no Instagram, na seção de comentários. Ele foi constantemente deturpado, difamado e criticado pelas elites. Mãe, você não me entende? Tudo o que você faz é me criticar. Bem, Jesus também sabe como é isso quando tudo o que você diz é distorcido e usado contra você. Ele foi condenado à morte por um sistema judicial manipulado. Hoje, as pessoas protestam contra a brutalidade policial e a injustiça criminal. Jesus também foi vítima disso. Ele sabe como é essa sensação. Ele foi torturado e executado da forma mais dolorosa e humilhante possível. Em imagens de Cristo na cruz, ele está com um pano coberto, mas nos evangelhos o despiram, ele ficou pendurado nu publicamente. Isso foi feito para humilhá-lo. Ele era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Podemos falar sobre Jesus de muitas maneiras, mas é importante reconhecermos que o Jesus que acabamos de descrever aqui é, acredito eu, alguém com quem muitos jovens de hoje podem se identificar. Ele passou pelo que muitos jovens hoje estão passando. Ele conhece a dor da rejeição. Ele conhece a solidão do isolamento social. Ele conhece o sentimento de raiva diante da injustiça política ou policial. Ele sabe o que é ser um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E ainda assim, apesar de tudo o que passou, ele nunca olhou para uma multidão com outro sentimento que não fosse compaixão. Ele nunca passou por uma cidade sem que os doentes fossem curados. Os leprosos eram purificados, os mortos eram curados e os endemoniados libertos. Ele nunca encontrou um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, jovem ou velho, judeu ou gentio, romano ou fariseu, mas tratou todos com respeito, bondade e uma preocupação genuína com o bem-estar eterno deles. Jesus veio para curar os fracos e os doentes. Agora, os saudáveis não precisam de médico. Você concorda com isso? Sim, mas os doentes precisam, e cada um de nós está doente de pecado em nossa alma. Todos nós carregamos em nossas vidas a marca do pecado. E essa manifestação do pecado em nossas vidas, ela se apresenta de forma diferente para cada um de nós, mas todos a temos. Algumas pessoas nascem com um distúrbio congênito. Outras pessoas têm histórico de câncer de mama na família.
Outras pessoas, meu pai era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra e, vejam só, eu sou alcoólatra. Para algumas pessoas, eu vi meu pai batendo na minha mãe e agora me pego batendo na minha esposa. Todos nós vivemos com a marca do pecado. Pode ser um pouco diferente na vida de cada um de nós, mas todos vivemos isso de alguma forma. Esse pecado entrou em nossos lares e tocou o nosso ser mais íntimo, gostemos de reconhecer isso ou não. E Jesus não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes de pecado em suas almas. E longe de desprezar os fracos, os frágeis e aqueles cujas vidas foram devastadas e marcadas pelo pecado, ele prestou atenção especial aos quebrantados e aos de coração partido. Ele tocou os leprosos. Ele tocou a mulher impura. Ele acolheu as crianças trazidas. Ele disse à menina, filha de Jairo, a garota morta: Cordeirinha, levante-se. Essa é a tradução do aramaico ali. Cordeirinha, levante-se. E ela ressuscitou dos mortos. Como sua missão era destruir as obras do diabo, ele fez todo o possível para curar os doentes e os moribundos. Agradeço ao Senhor por termos um Salvador assim. E assim, para aqueles que hoje estão sobrecarregados e vivendo em uma sociedade decadente, para aqueles que hoje vivem em uma sociedade onde temos uma crise de saúde mental, a mensagem do púlpito desta manhã é que Jesus sabe o que é ser abandonado e rejeitado, torturado e maltratado de forma criminosa, e ele sabe o que é estar sozinho e sem lar, e sabe o que é ser um homem de dores e experimentado no sofrimento, e ele fez isso por você. Ele fez isso por você porque você precisa de um Salvador que entenda o que você passou. Você precisa de um Salvador de dores que conheça tudo o que você já enfrentou. E assim Jesus veio e viveu a vida de uma forma que, você sabe, pode-se dizer, a vida mais dolorosa possível, para que todos pudéssemos nos identificar com Ele como nosso Salvador pessoal. Ele não veio apenas para curar os fracos e os doentes, ele veio para nos revelar a verdadeira extensão e o horror do pecado. Você vê a imagem de um homem algemado enquanto considera as consequências do seu pecado. Ele veio para produzir na humanidade quebrada, na humanidade violenta e na humanidade perdida, uma consciência de culpa, uma necessidade de arrependimento, para gerar fé, esperança e amor a Deus, e amor uns aos outros. E enquanto sua vida sem pecado repreendia nossos pecados, ela também nos convida a receber a justiça de Cristo e a entrar em união com Deus, junto com Cristo, que desde o princípio venceu o mundo e que sozinho pode nos salvar do salário do pecado, que é a morte. Não faz muito tempo eu estava conversando com alguém que dizia: Eu não tenho certeza da salvação. Foi uma conversa curta. Essa pessoa não tem muito tempo. E essa pessoa estava dizendo: Eu fiz isso quando era jovem e fiz aquilo quando era jovem. Eu disse: Você sabe, o livro de Romanos diz o seguinte: Por causa da transgressão de um homem, o pecado e a morte vieram para todo o mundo, mas pela obediência de um homem, a justificação veio para todos. Que somos salvos pela perfeição de Cristo, não pela nossa própria perfeição. E se olharmos para nossas próprias vidas, olharmos para o nosso próprio passado. Dizemos: talvez Deus pudesse salvar alguém como eu, porque veja, eu tentei viver uma vida boa, mas cometi alguns erros. E algumas pessoas se aproximam da própria morte consumidas por um sentimento de indignidade, culpa, vergonha, medo e culpa do passado. E somos convidados, como cristãos em Romanos capítulo 5, a não olhar no espelho, mas a olhar para a cruz. E a perceber que é pela justiça e obediência de um só homem que somos salvos. A justiça e a obediência dele. Por isso cantamos: volte seus olhos para Jesus, não para nós mesmos. E voltar-se em fé para Jesus, porque é a justiça dele que cobre a nossa injustiça. Quando Deus nos vê, ele não vê as nossas imperfeições. Ele vê a perfeição de Cristo. E assim Jesus veio não apenas para curar os doentes, mas ele veio para revelar a verdadeira extensão e o horror do pecado em nosso planeta. Ele veio para ser um sumo sacerdote fiel. Lá está ele, ali. Ele veio para ser um sumo sacerdote fiel. E o que isso significa? Ele veio para revelar Deus a nós e veio para interceder junto a Deus em favor da humanidade perdida. Jesus disse aos discípulos: Se vocês me viram, vocês viram o Pai. Então Jesus veio para revelar como é o nosso Pai Celestial e também veio para que ele pudesse ser o nosso mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, e é o homem, Jesus Cristo.
Assim Jesus nos revela Deus e também nos conduz à presença do nosso Pai Celestial. Isso significa que ele veio para abençoar as pessoas e para se apresentar como o sacrifício expiatório, a fim de trazer reconciliação entre Deus e o homem. Sim, ele veio para salvar. Ele veio por todos. Ele veio por você e ele veio por mim. Ele veio por vidas marcadas pelo pecado. E se eu apenas mostrar esses 4 textos ali na tela, só para nos lembrarmos do que a Bíblia nos diz, ela afirma: Jesus veio para destruir as obras do diabo, e eu digo amém a isso. E ele veio para tirar o pecado. E então, 1 Timóteo 1,15 diz: Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores. Ele veio para salvar todo pecador neste mundo enfermo pelo pecado. O texto continua, ele disse a Zaqueu em Lucas 19:10, novamente na tela, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso significa que ele veio me procurar e veio procurar você. Ele não veio apenas para aqueles que dizem, sim, Senhor, eu quero ser salvo. Ele veio procurar debaixo dos viadutos da ferrovia. Ele veio procurar nas áreas degradadas da cidade. Ele veio procurar a pessoa isolada em sua casa. E todo mundo acha que é uma casa bonita, mas atrás da porta da frente há uma vida bagunçada. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu digo, louvado seja o Senhor por isso. Ele está procurando por mim e está procurando por você, independentemente do impacto do pecado ou do impacto dessa crise de saúde mental e tudo o que isso traz para a nossa sociedade. Ele sabe sobre essa crise. Ele conhece aqueles que estão presos nessa crise, mas ainda assim ele vem para salvar os que estão perdidos nessa crise. E assim o texto continua dizendo, João 3,17, um dos meus textos favoritos na Bíblia. Todos nós conhecemos João 3,16, mas João 3,17 diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então toda a razão pela qual Jesus veio foi para a nossa salvação. Não foi para apontar o dedo, não foi para dizer que você errou. Não foi para dizer que um dia ele faria melhor em outro planeta. Não, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E Deus enviou seu Filho ao mundo não para segurar um espelho diante de nós e dizer: Viu como você errou? Não. Ele enviou seu Filho ao mundo para que pudéssemos ser salvos por meio dele. Eu nunca entendi realmente como isso funciona até começar a criar meus próprios filhos. E quando você tem seus próprios filhos, e digamos que eles aprontam alguma coisa na segunda-feira, você não, sabe, leiloa eles no eBay. Você os mantém para a terça-feira. Por quê? Porque você espera e confia que a terça-feira será melhor do que a segunda. A esperança é eterna no coração de um pai. E então você começa a entender por que Deus envia seu filho a um mundo doente pelo pecado, com todos os problemas que temos, e a uma América doente pelo pecado em 2025. Ele ainda envia seu filho a este mundo, porque para Deus, enquanto há vida, há esperança. Ele envia seu Filho para nos reconquistar, não importa o quão fundo tenhamos afundado no pecado, na depravação, na decadência e no desespero. Também vemos nas Escrituras que ele não veio apenas para curar os fracos e os doentes. Ele não veio apenas para olhar com compaixão para as multidões. Ele não veio apenas para se identificar conosco em nossa queda e com todas as dores e lutas que enfrentamos na vida. Ele não veio apenas para ser um sumo sacerdote fiel, para revelar Deus a nós e interceder junto a Deus em nosso favor. Ele também veio para morrer por nós. Sua morte foi um sacrifício pelos pecados. Não foi apenas um sacrifício pelo pecado, de forma geral. Foi um sacrifício pelo meu pecado e também foi um sacrifício pelo seu pecado. Todo o pecado que já cometi, aquele sacrifício de sangue no Calvário, foi feito para cobri-lo e para me conceder graça. O texto é muito claro. João Batista falou sobre Jesus. Ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Linda promessa, não é? Não diz que ele vai pensar a respeito. Não diz que ele vai tirar 95% do pecado. Diz que ele tira todo o pecado do mundo. É isso que a sua morte é capaz de fazer. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Paulo falou da morte de Cristo como sendo sacrificial. Ele diz em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E o Cordeiro Pascal foi sacrificado. E quando os judeus foram instruídos por Moisés, ou os israelitas no Antigo Egito, eles foram orientados a colocar o sangue do cordeiro que sacrificaram nos batentes e nas vergas das portas de suas casas.
Lembra dessa história em Êxodo, capítulos 12 a 15? E por que eles tinham que fazer isso? Porque na mitologia egípcia antiga, as pessoas acreditavam que, para sobreviver na vida após a morte, seu nome precisava estar escrito em algum lugar. É por isso que, quando a rainha Hatshepsut, uma rainha muito famosa, morreu, seu filho, que não gostava dela, percorreu o Egito, esculpindo o nome dela para fora de todos os monumentos onde ela o havia inscrito. Ele estava apagando ela da vida após a morte. É por isso que, quando Moisés escreve o livro do Êxodo, ele nos dá os nomes das duas parteiras hebreias no capítulo 1 do Êxodo, mas não nos dá o nome do faraó. O faraó não tem lugar na vida após a morte, pelo menos para Moisés. E o que as pessoas faziam na época de Moisés era escrever seus nomes, porque suas casas eram feitas de barro e palha. Mas a única coisa que era de pedra era o batente e os umbrais das portas de suas casas. E eles escreviam e gravavam seus nomes nessas portas. Então, esta é a minha casa. E quando vinha a inundação anual do Nilo e todas as casas eram levadas por um mar de lama, as pessoas pegavam seus batentes e umbrais e reconstruíam suas casas ao redor deles. E seus nomes estavam escritos nesses umbrais. E Moisés disse: apague o seu nome com o sangue do cordeiro. Ou seja, você está confiando no cordeiro para a vida eterna. Você não está apenas colocando o seu próprio sangue ali. Você está cobrindo todos os nomes dos membros da sua família, dizendo que estes estão cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro sobreviveram à noite em que o anjo da morte passou pelo Egito. E aqueles que não quiseram confiar no Cordeiro de Deus, sacrificado em seu favor, e ainda mantinham a mitologia egípcia em suas mentes, e não colocaram o sangue do Cordeiro, não apagaram seus próprios nomes, então pereceriam naquela noite. Porque estavam escolhendo os deuses deste mundo, em vez do plano de salvação que Deus havia revelado por meio de Moisés ali. Assim, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Jesus foi morto por causa das nossas transgressões. Vamos tornar isso mais pessoal. Ele foi morto por causa das minhas transgressões e das suas transgressões. Isso é algo muito, muito pessoal. Na morte, como diz em Efésios 5, ele foi uma oferta de aroma suave e um sacrifício a Deus. E no sermão no cenáculo, na ceia do Senhor, pouco antes de ser crucificado, Jesus falou sobre seu sangue sendo derramado por muitos para o perdão dos pecados. O perdão é algo lindo. Uma sociedade não pode funcionar sem perdão. Quando ocorre um evento terrível em qualquer sociedade, a melhor resposta, do ponto de vista cristão, é perdoar publicamente. Vindo da Irlanda do Norte, a mãe do meu pai era de Belfast, minha mãe é da República da Irlanda, e nós passamos pelos conflitos nas décadas de 1970 e 1980. Era como uma guerra civil de baixa intensidade, e havia atentados acontecendo. Os unionistas queriam continuar britânicos, e os republicanos queriam se unir ao Estado Livre Irlandês, a República em Dublin. Esses assassinatos de retaliação continuaram por mais de 20 anos, eufemisticamente chamados de The Troubles, os conflitos, que era uma guerra civil de baixa intensidade. Em 1989, houve um ataque à bomba infame em um mercado durante o horário de pico. O IRA, Exército Republicano Irlandês, detonou a bomba. Eles eram católicos, queriam se unir ao Sul, e havia um homem cuja filha pequena foi morta, e ele era católico. E a BBC o entrevistou naquela noite. E, em meio às lágrimas, ele ofereceu total perdão aos assassinos de sua filha. Aquele momento ficou meio que gravado na mente do público britânico. Porque aquilo foi fogo amigo. Ela era católica, morta por uma bomba católica. Se esse pai pôde escolher perdoar em seu momento de dor absoluta, então nós também deveríamos ser capazes de transcender a violência ao nosso redor. E alguns meses depois, todas as partes negociaram um tratado de paz chamado Acordo de Paz da Sexta-feira Santa, mas foi aquele pai perdoando os assassinos que proporcionou um mecanismo para o ciclo de violência chegar ao fim. E repetidas vezes na história americana, como quando aquele atirador entrou naquela igreja em Charlotte, Dylan Roof era o nome dele, e atirou naquelas pessoas. E aqueles, os parentes das vítimas apareceram no dia seguinte e perdoaram aquele jovem. Nós, nos Estados Unidos, só não deixemos a guerra civil, porque certos grupos escolheram perdoar repetidas vezes. E o perdão quebra o ciclo de violência, degradação e destruição.
Então, a morte de Jesus foi para o perdão dos pecados, foi para quebrar o ciclo de desespero, autolesão, abuso e violência que vemos em nosso mundo hoje. Também lemos que sua morte foi substitutiva ou, como alguns podem dizer, vicária. Isso significa no nosso lugar. Alguns podem dizer, ele por mim ou Jesus no meu lugar. Mas Jesus não morreu apenas pelos pecados em geral, ele morreu no meu lugar e ele morreu no seu lugar. E assim vemos esses textos na tela e eu destaquei em vermelho ali a palavra por. E a palavra por continua aparecendo nesses textos. Isso só nos lembra que a morte de Jesus foi em nosso favor. Não foi apenas uma morte que olhamos e dizemos foi algo grandioso que ele fez. Não, a morte de Jesus foi em meu favor. Foi vicária, foi substitutiva. Paulo diz em Romanos 5:8, enquanto ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. Em Efésios 5:2 ele diz, ele se entregou por nós. Gálatas 3:13 diz, ele se tornou maldição por nós. 1 João 2:2 diz, ele é a expiação pelos nossos pecados. E então o último versículo diz, Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, um resgate por muitos. E essa palavra resgate, as pessoas debatem o que esse versículo significa, mas basicamente quer dizer que Jesus nos comprou de volta da escravidão do pecado. Ele foi o sacrifício de sangue que foi pago para que Satanás não tivesse mais nenhum direito sobre qualquer um de nós. Agora, nós não costumamos pensar nesses termos, mas no início desta semana eu estava aconselhando alguém ao telefone que tem uma família vinda do Haiti. E a linhagem da família dela era devotada a espíritos. E os bisavós estavam profundamente envolvidos com o ocultismo. E quando os avós morreram, o espírito que reivindicava a linhagem de sangue se apegou a essa mulher. Isso é real. Então eu estava conversando com ela sobre isso. E ela disse: sim, eles faziam ofertas de sacrifícios, e quando criança eu ofereci sacrifícios a esses espíritos para que eles me deixassem em paz. Eu disse: mas este versículo diz que Jesus deu a sua vida. Ele foi o sacrifício de sangue para te libertar da escravidão a Satanás. E você precisa reivindicar esse sacrifício. Esse sangue foi derramado por você para que você não seja mais escravo do pecado. Você pode ser escravo da justiça. Então, não apenas a morte dele foi substitutiva, mas foi uma morte expiatória. Temos alguns versículos ali em cima. Expiação significa reconciliação. Você faz com que as coisas fiquem em unidade novamente, pois houve uma separação. Houve uma ruptura no relacionamento. E agora há reconciliação. E a morte de Jesus foi uma morte expiatória. O interessante sobre a morte dele é que quando dois lados discutem, normalmente ambos carregam algum nível de culpa, e então ambos precisam ceder para serem reconciliados um com o outro. Mas Jesus, que era inocente do nosso pecado, sua morte foi expiatória para que a parte culpada pudesse ser restaurada a um relacionamento correto com Deus. Portanto, a morte de Jesus foi uma morte expiatória. Diz ali que, separados de Deus sem o sacrifício de Jesus, Lucas 1,79 diz que os seres humanos, nós nos sentamos nas trevas. Em Efésios 4,18 continua dizendo que os seres humanos, exceto pelo sacrifício de Jesus, estão alienados da vida de Deus. Efésios 4,18. Colossenses 1,20 diz: estamos separados de Deus e inimigos dele em nossa mente, praticando obras más. Romanos 8,7 diz que somos inimigos de Deus, mas em Romanos 5,10 nos reconciliamos com Deus. Pela morte de seu filho e em 1 Pedro 2:24, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Portanto, sua morte foi substitutiva, sua morte foi expiatória e sua morte foi para pagar a penalidade pelos nossos pecados. E você pode resumir tudo isso neste versículo, João 3,16, que está ali em cima. E eu quero te encorajar. Se algum dia você visitar alguém no hospital e essa pessoa estiver morrendo ou estiver em casa sob cuidados paliativos, dê uma olhada na Bíblia dela. E se você não souber o que ler, procure pelas partes que estão sublinhadas. Porque, sabe, é isso que tem mais significado para aquela pessoa. Eles simplesmente olham a Bíblia, procuram pelas partes que estão sublinhadas, porque, sabe, foi assim que o Espírito Santo falou com eles em seus passados, em suas vidas. Mas este versículo aqui, João 3,16, eu o li ao lado de muitas camas de pessoas que estavam perecendo. Porque Deus amou tanto, não só o mundo, mas vamos dizer, por exemplo, o Jimmy.
Que Deus deu seu Filho unigênito para que, se Jimmy crer nele, Jimmy não pereça, mas Jimmy tenha a vida eterna. É uma promessa linda. Romanos 5, versículo 8, diz que Deus demonstra, ou Deus provou seu amor por nós, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Enquanto ainda éramos um planeta doente pelo pecado, enquanto ainda éramos uma nação decadente, deprimida, ansiosa e violenta, Cristo morreu por cada cidadão da nossa nação. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu pelos cristãos sentados na igreja no sábado. Ele morreu pelos manifestantes do Antifa em Portland nesta noite. Ele morreu por aqueles que são heterossexuais e morreu por aqueles que são trans e gays. Ele morreu por aqueles que vivem em casas confortáveis e morreu pelos sem-teto. Ele desejou para aqueles que têm bons empregos e títulos após seus nomes e desejou para aqueles que vivem de refeição em refeição nas sopas comunitárias. É algo incrível o que Cristo fez por cada um de nós. E por isso nunca devemos tentar dizer, Cristo morreu por mim, mas você está tão além do alcance que não há como ele ter morrido por você. Somos seus embaixadores em um mundo quebrado que ninguém jamais imaginaria. Que de alguma forma somos salvos por causa da nossa própria bondade e que temos um direito prévio à bondade de Deus, acima daqueles que a sociedade diz serem os excluídos da nossa nação. A morte de Cristo foi fundamentada no amor pela humanidade perdida. E ao nosso redor, no mundo de hoje, sim, vemos a quebra, a dor. Mas quando olhamos para o Calvário, vemos um amor que não nos abandona. Um amor abnegado. Um amor que é de eternidade a eternidade. Um amor que transforma pecadores em santos. Um amor que vem para curar os corações quebrantados. Para substituir o conflito pelo shalom. Para substituir a alienação pela reconciliação com o nosso Pai Celestial. Para transformar o desespero em esperança. E para transformar a morte eterna em vida eterna. Sua morte foi a mais significativa da história humana. Foi por mim. Foi por você. Foi pelos nossos vizinhos. Foi por todo republicano, democrata e ativista em nossa nação hoje. Ele não pertence apenas aos adventistas. Ele não pertence apenas aos presbiterianos. Ele não pertence apenas aos católicos. Jesus veio para todas as pessoas. E o nosso ministério para com os outros, a nossa apresentação de quem Jesus é, não pode ser, se você se tornar como eu, então talvez Jesus te ame. Jesus te ama como você é. E foi isso que ele fez por mim. E ele também pode fazer algo incrível por você. Então, o que dizemos para concluir hoje? Bem, eu adoro esta citação de Lyle Say, Rolamentos. Acho que alguns de vocês conhecem essa citação. É sobre Jesus. Diz: o maior homem da história, Jesus, não tinha servos, mas o chamavam de mestre, não tinha diplomas, mas o chamavam de professor, não tinha remédios, mas o chamavam de curador. Ele não tinha exército, mas os reis o temiam. Ele não venceu batalhas militares, mas conquistou o mundo. Ele não morava em um castelo, mas o chamavam de senhor. Ele não governou nações, mas o chamam de rei. Ele não cometeu crime algum, mas o crucificaram. Ele foi sepultado em um túmulo, mas vive até hoje. É uma citação linda. Ela fala sobre o impacto de Jesus de Nazaré ao longo de 2000 anos como a esperança e o desejo das nações do nosso mundo. Sim, vivemos em um mundo quebrado, mas Jesus é a única solução para o nosso planeta ferido. Quero apenas encerrar dizendo que, quando vim para a América em 2007, eu estava muito irritado com algo. E se você não lida com sua raiva de uma forma positiva e espiritual, acaba ficando deprimido. Porque a depressão muitas vezes é raiva internalizada. Eu entrei em uma depressão profunda, então eu sei como é viver. Estar presente fisicamente, mas ausente mental, espiritual e emocionalmente. E por 2 anos vivi com uma depressão profunda e intensa. Eu era um depressivo de alto funcionamento, fazia um ótimo trabalho como pastor, mas era um vazio ambulante. E eu sabia o que era não querer sair da cama de manhã. Eu sabia o que era dirigir sob o céu de Minnesota, olhar para cima e ver as estrelas e se perguntar: por que estou aqui? Eu sabia o que era voltar para casa e encontrar uma família amorosa, estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Então eu já travei minha batalha contra a depressão. Você sabe, não pense que você é moralmente mau só porque tem depressão. Isso pode afetar qualquer um de nós.
Quando as pessoas têm câncer de pulmão, dizemos: "Oh, que pena terrível. Vamos nos unir." Quando alguém tem depressão, tratamos essa pessoa como se fosse um leproso moral. E isso não é justificável. E eu percebi no meio dessa depressão, sabe? Minha esposa disse: "Bem, talvez possamos ir ao médico, ver o que eles dizem." E sendo teimoso, disse: "Não vou ao médico. Eles só vão me dar remédios." E ela disse: "Vamos dar uma caminhada bem cedo de manhã." Eu disse: "Sim, parece uma boa ideia. Vamos dar uma caminhada cedo de manhã." Mas por 2 anos, essa depressão não foi embora. A depressão é assim: no começo você a odeia, depois ela se torna parte de quem você é, e então você a usa para justificar seu comportamento abaixo do padrão com os outros. Ela se torna quem você é e a doença começa a dominar sua vida. E depois de um tempo, você justifica o seu maltratamento com aqueles que estão mais próximos de você, dizendo: "Eu tenho depressão", e isso vira uma desculpa para você. E também se torna uma muleta emocional. Então, é no que começa como uma maldição, acaba se tornando como um amigo odiado. E isso continuou por 2 anos. E eu ouço minha pregação sobre o Evangelho e estou sofrendo com essa depressão profunda. E então, eventualmente você sabe, depois de 2 anos disso, eu fiz o que deveria ter feito desde o começo. Eu disse: "Senhor, eu preciso que o Senhor me cure." Porque no começo eu achava que podia me curar sozinho. Todos nós achamos que podemos nos curar sozinhos, até percebermos que não podemos. Então comecei a ler os Salmos, um versículo a cada manhã, não para preparar um sermão, mas porque eu precisava que Deus me curasse. Eu precisava ouvir Deus falando comigo. Eu precisava saber que Ele me amava pessoalmente. Eu precisava ouvir o Criador do Universo entrar no meu escritório, naquele estudo, às 6 horas da manhã. Eu precisava saber que Ele sabia sobre mim. E então eu fiz isso por cerca de 1 ano e meio. Passei pelos Salmos, um versículo por dia. E em Minnesota nós temos muita neve e a neve dura de outubro até mais ou menos maio. E quando o sol aparece, que é por volta de março, quando a neve aparece, a neve começa a derreter, o sol começa a derreter a neve, mas a neve não derrete de cima para baixo, ela derrete de baixo para cima. Se você já viu um corte transversal da neve com o sol brilhando, o topo da neve está limpo e crocante. Mas isso vira uma espécie de lama no fundo do monte, então a neve está derretendo por baixo. E quando você olha para a neve pela janela de um dia para o outro, não vê nenhuma diferença. Mas de semana em semana você percebe isso. A pilha de neve do lado de fora da sua janela da sala, que tinha 1,5 metro de altura, agora caiu para cerca de 1,35 metro. Depois cai para 1,20 metro, depois para 1 metro, depois para 90 centímetros. E você percebe que, quando o sol banha aquela neve todos os dias, ela vai desaparecendo lentamente. E um dia você acorda e a neve sumiu, e tudo o que vê é lama marrom. E você sabe que em algumas semanas haverá grama verde, mas tudo o que vê é lama. E você percebe que o sol estava derretendo a neve muito, muito devagar. Bem, foi isso que aconteceu comigo. E à medida que o sol da justiça se levantava com cura em suas asas, eu banhava minha alma com uma de suas palavras todas as manhãs. Assim, o sol da justiça estava realizando uma obra de cura em mim. Ele não apenas removeu minha depressão, mas também tirou as causas da depressão ao mesmo tempo. E isso envolvia perdão. E é difícil para um homem chegar ao ponto de oferecer perdão. Mas eu cheguei ao ponto do perdão. Quando esse ponto de perdão foi alcançado, foi aí que a cura realmente decolou. E eu acordei uma manhã e a depressão tinha sumido. Eu pensei: espera aí, para onde ela foi? Tipo, eu preciso me sentir deprimido hoje. Estou tão acostumado com a minha depressão. Tipo, para onde ela foi? Quando eu me levantei da cama, o céu estava azul, os pássaros cantavam, e eu não sentia raiva deles por terem interrompido meu sono. E eu pensei: cara, tem algo errado. O que há de errado comigo? Ah, minha depressão se foi. E onde está minha raiva? Porque a raiva é eletricidade no seu corpo. Uma energia branca flui você. Pensei: onde a raiva? Onde a depressão? Ela tinha sumido. E a raiva tinha sumido. A depressão tinha sumido. Eu disse para minha esposa: tem algo errado aqui. Vamos só relembrar, vamos só conversar sobre o que causou a raiva e torcer para que a depressão volte. Mas não voltou. Eu estava completamente curado.
E Deus tirou a raiva e substituiu a depressão por um senso constante de sua paz e seu amor na minha vida. Agora, essa não é a história de todo mundo. Eu entendo isso. E pessoas diferentes se curam de maneiras diferentes? Mas isso eu sei. Quando o sol da justiça se levanta com cura em suas asas, nós nos colocamos em sua presença todos os dias. Ele faz por nós coisas que nenhum médico pode fazer e nenhum remédio pode fazer. Ele cura o coração. Ele restaura os corações quebrantados. Ele liberta os cativos e nos permite andar na luz. Foi isso que Jesus fez por mim. Então, o nosso sermão de hoje se intitula Morrendo para Viver. No nosso país hoje, com tanta decadência e riqueza, temos uma epidemia de problemas de saúde mental. E a solução não é necessariamente mais remédios ou mais programas sociais. A solução é que as pessoas se voltem para o sol da justiça, que sozinho tem cura em suas asas. Quero te encorajar hoje, se você está enfrentando uma batalha assim, talvez sua família tenha sido ferida ou esteja passando por uma crise de saúde mental neste momento. Provavelmente há algumas pessoas aqui hoje passando por isso. Sim, podemos trabalhar com os médicos, mas, em última análise, existe uma solução espiritual para esses problemas. E é a presença de Jesus em nossas vidas. E o meu testemunho é que, assim como o sol derreteu a neve devagar, Deus derreteu a minha depressão aos poucos. Você sabe por que Deus não curou minha depressão da noite para o dia? Deixe-me te contar. Porque em Minnesota, se as águas derretem de uma vez, a água vai para o Rio Red. O Rio Red é o único rio na América do Norte que flui para o norte e não para o sul. O Rio Red contorna Fargo até o lago Winnipeg, que está sempre congelado. Por isso, sempre que há um grande degelo, acontecem enchentes ao redor de Fargo e por todo o Mississippi. É por isso que você não quer um degelo rápido. Você quer um degelo lento, dia após dia. Caso contrário, o aumento repentino da água traz caos por onde passa. E quando passamos por esse tipo de crise de saúde mental, às vezes o melhor para nós é ter um processo de cura lento. Para que isso se enraize em nossas vidas, para que crie raízes profundas, para que permita que a cura e o perdão realmente floresçam em nossos relacionamentos e em nossas famílias. Uma cura repentina pode ser rápida demais para nós. Então Deus trabalha conosco da maneira que Ele sabe ser a melhor para nós. E Ele nos traz a cura que só Ele pode trazer. Por isso quero te encorajar hoje, sabe? Nós falamos sobre a sociedade americana, a decadência e o desespero. Quero te encorajar hoje dizendo que a solução para os meus problemas, e eu tenho problemas, a solução para os meus problemas está em olhar com fé para o meu Senhor e Salvador. Porque não há cálice de amargura e dor que Ele não tenha sofrido em meu favor. Ele sabe pelo que eu passei, Ele sabe pelo que eu ainda vou passar. E Ele prometeu que carregará todos os meus fardos. E Ele pode fazer o mesmo por todos aqui hoje. Por isso quero te encorajar hoje, nós somos discípulos de Jesus Cristo, a segui-lo, a aprender com Ele, a ler seus ensinamentos todas as manhãs e permitir que o sol da justiça se levante trazendo cura. Em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, em nossas igrejas, e à medida que isso irradia de nós, irradia também para toda a nossa sociedade. Que Jesus seja glorificado em tudo o que dissermos e fizermos, e que Ele seja o Rei de nossas vidas e o Senhor de nossos corações. Essa é a minha oração hoje, em nome dele. Amém.